Candidato da oposição se declara novo presidente da Venezuela. E você vai ver também. Em viagem ao Chile, presidente Lula pede transparência nas eleições da Venezuela. Ameaça de recessão nos Estados Unidos faz dólar chegar a R$ 5,80. Motoristas profissionais terão que fazer teste toxicológico de surpresa. E ainda, primeira treinadora fala do começo de Rebeca Andrade, a atleta brasileira que mais ganhou medalhas na história das Olimpíadas. Essa medalha representa muito, porque foi muitos sonhos, muito treinamento, muita dedicação, né? Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. A gente começa falando de economia. O dólar começou a semana em alta. A moeda norte-americana chegou a superar os R$ 5,80. A ameaça de recessão nos Estados Unidos foi o principal motivo desta alta. Nesta manhã, o dólar operou com forte alta frente ao real, chegando a ultrapassar o patamar de R$ 5,80, mas reduz um pouco os ganhos à medida crescem as preocupações globais com a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos, o que tem provocado uma fuga de ativos de maior risco. Na última sexta-feira, a moeda norte-americana recuou 0,45%, cotada a R$ 5,70. Já o Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa Brasileira, encerrou em queda de 1,21 aos 125.800 pontos, no menor valor em quase um mês. Nesta semana, o Ibovespa começou em queda. O clima de tensão por aqui acompanha o mesmo movimento observado em mercados em todo o mundo. Na Ásia, as bolsas despencaram, com destaque para o principal índice do Japão, que caiu 12,4%, na maior queda percentual desde 1987. Na Europa, as bolsas também operam em queda. Nos Estados Unidos, os índices recuavam cerca de 2% no pré-mercado, com empresas importantes, com destaque para as gigantes da tecnologia, caindo cerca de 9%. O dia amargo para os mercados segue a última divulgação de dados de emprego nos Estados Unidos, que vieram abaixo do esperado e mostrando uma desaceleração. Junto a uma taxa de juros que continua elevada no país, reacende as dúvidas sobre a força da economia americana para os próximos meses. E agora um alerta: o Brasil teve um golpe digital a cada 2 minutos em 2023. Um total de 230 mil casos foram registrados de estelionato por meio eletrônico. E todo cuidado é pouco. Afinal, os criminosos estão cada vez mais sofisticados. Especialistas apontam que o estelionato virtual não requer presença física do criminoso na frente da pessoa. Ele pode, inclusive, atingir várias vítimas ao mesmo tempo, utilizando recursos digitais. São golpistas que pedem dinheiro às vítimas, inventam sequestros ou se passam por familiares, pedindo ajuda financeira. Roubo e furto de aparelhos celulares também contribuem para a escalada dos crimes, quando criminosos conseguem acessos a aplicativos e dados bancários. Santa Catarina é o primeiro no ranking de casos de estelionato digital no país, seguido de Minas Gerais, Pará, Distrito Federal e Espírito Santo. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Ceará não contabilizam os dados. Vamos às notícias internacionais. Bangladesh também é palco de conflitos. A primeira-ministra do país renunciou e fugiu após protestos deixarem cerca de 300 mortos. A premier estava no poder há 15 anos. Milhares de manifestantes invadiram a residência oficial do governo em Bangladesh, que vinha sendo alvo de uma onda de manifestações estudantis contra uma política de cotas para veteranos de guerra para empregos públicos. A primeira-ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, renunciou nesta segunda-feira. Segundo o comando das Forças Armadas, Hasina,
que era uma das mulheres mais poderosas da Ásia, deixou o país. As Forças Armadas anunciaram também a formação de um governo interino comandado pelos militares. Os protestos em Bangladesh, um dos países mais populosos do mundo, localizado no Sudeste Asiático, deixaram nas últimas semanas cerca de 300 mortos. Os manifestantes protestavam contra o sistema de cotas do governo, que reserva 1/3 dos empregos públicos para parentes de veteranos da guerra contra o Paquistão, que em 1971 ganhou a independência do país. A política de cotas havia sido abolida em 2018, mas foi restabelecida em junho deste ano. Segundo o canal local, a Zina fugiu para a cidade de Agartala, no nordeste da Índia. Ainda de acordo com o canal, ela já chegou ao local e o governo indiano deve oferecer proteção à agora ex-premier. Edmundo Gonzalez, opositor de Nicolás Maduro, se proclamou hoje o novo presidente da Venezuela. A oposição vem contestando o resultado da eleição desde o dia da votação. A autoproclamação de González tem caráter simbólico, porque, segundo a legislação venezuelana, quem tem poder legal de proclamar um novo presidente é o Conselho Nacional Eleitoral, a autoridade do país. E Maduro foi proclamado vencedor da eleição pelo Conselho na semana passada, com 51% dos votos, enquanto González recebeu 43%, com 96% das urnas apuradas, segundo números atualizados na última sexta-feira. E o presidente da autoridade eleitoral é um aliado forte de Maduro. A oposição e a comunidade internacional contestam os números divulgados e pedem a disseminação integral das atas eleitorais. Diversos países do mundo, observadores internacionais da eleição, a Organização dos Estados Americanos e a União Europeia não reconhecem o resultado e pedem a divulgação das atas eleitorais. O Centro Carter, ONG que observa democracias e eleições pelo mundo, disse que a eleição não pode ser considerada democrática. A autoproclamação ocorreu após alguns países do mundo, liderados pelos Estados Unidos, considerarem Edmundo González vencedor da eleição. Uma contagem paralela de votos realizada pela oposição diz que González venceu Maduro, com 67% dos votos contra 30% do presidente. Até o momento, Maduro não comprovou sua vitória na disputa. O presidente chamou seus opositores de terroristas e disse que eles têm que estar atrás das grades. Olha, e ainda sobre esse assunto, 30 ex-chefes de Estado e governo enviaram uma carta ao presidente Lula, pedindo que ele reafirme o compromisso com a democracia na Venezuela. Lula cobrou na semana passada a divulgação das atas do país, que comprovam os votos das eleições que aconteceram na semana passada. A carta enviada a Lula foi assinada por nomes como Maurício Macri, da Argentina, Ivan Duque, da Colômbia, e José Maria Aznar, da Espanha. Os ex-chefes de Estado e governo são parte do grupo IDEA, Iniciativa Democrática da Espanha e das Américas, pediram que Lula assegure o compromisso com a democracia na Venezuela. Na semana passada, o grupo IDEA já havia pedido a Lula, em outra carta enviada ao presidente, que reconhecesse a vitória do candidato oposicionista Edmundo González. O presidente Lula espera que o governo venezuelano divulgue as atas eleitorais, documentos que registram votos e o resultado em cada local de votação e que ainda não foram divulgadas oficialmente por Caracas. A oposição venezuelana alega que González venceu, com base na contagem das atas eleitorias. A Venezuela foi às urnas na semana passada e o Conselho Nacional Eleitoral anunciou vitória de Nicolás Maduro. A oposição disse ter tido acesso a mais de 80% das atas por meio de representantes que compareceram à grande maioria dos locais de votação e criou um site onde colocou todos os documentos. E o presidente do Chile, Gabriel Boric, recebeu nesta segunda-feira o presidente Lula no Palácio de La Moneda. Durante o encontro, Lula pediu
transparência no resultado das eleições na Venezuela. O encontro aconteceu em meio à crise na Venezuela após a questionada reeleição de Nicolás Maduro. Lula defendeu a transparência de resultados na Venezuela. Também expus as iniciativas que tenho empreendido com os presidentes Gustavo Petro e López Obrador em relação ao processo político na Venezuela. O respeito pela tolerância, o respeito pela soberania popular é o que nos move a defender a transparência dos resultados. O compromisso com a paz é que nos leva a conclamar as partes ao diálogo e promover o entendimento entre governo e oposição. O presidente brasileiro não reconheceu oficialmente a vitória autoproclamada de Nicolás Maduro, mas ao mesmo tempo não condenou os excessos cometidos pelo ditador venezuelano. Em declarações anteriores, Lula já tinha cobrado a apresentação das atas das zonas eleitorais do pleito na Venezuela. O petista afirmou não ter visto nada de anormal ou grave na eleição. A fala foi criticada por membros do governo. O temor é que essa postura impacte negativamente na avaliação do presidente. O presidente do Chile, por sua vez, evitou falar sobre a Venezuela em seu discurso ao lado de Lula. Boric adotou uma posição mais firme, dizendo que vai reconhecer o resultado e que seja verificado por organismos internacionais independentes. A posição levou à expulsão de diplomatas chilenos da Venezuela. E veja a seguir. Motoristas profissionais terão que fazer teste toxicológico de surpresa. E ainda, primeira treinadora fala do começo de Rebeca Andrade, atleta brasileira que mais ganhou medalhas na história. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, os motoristas profissionais vão ter exames toxicológicos de surpresa. A nova regra do Ministério do Trabalho prevê que as empresas façam os testes nos trabalhadores. Acompanhe. A regulamentação do Ministério do Trabalho conta com uma nova regra para motoristas do transporte rodoviário de cargas e coletivo de passageiros. Os motoristas profissionais vão passar a fazer exames toxicológicos sem data programada. A portaria prevê que as empresas selecionem seus trabalhadores de forma aleatória, por sorteio, para fazer o teste pelo menos uma vez a cada 2 anos e 6 meses. Os exames também precisam ser realizados antes da admissão e no desligamento do funcionário. Os testes devem ser custeados pela empresa, que não pode incluir no sorteio motoristas que fizeram o exame pré-admissional em menos de 60 dias, que estão afastados de suas funções por qualquer razão. A empresa pode incluir no sorteio o trabalhador que já tenha realizado o exame dentro do período de 2 anos e 6 meses. Os motoristas selecionados serão notificados pelo empregador e vão fazer o exame em um laboratório credenciado pelas autoridades de trânsito. O laboratório deve emitir um relatório detalhando tudo o que aconteceu durante o teste. Toda a documentação referente aos exames toxicológicos deve ser incluída no e-Social para maior transparência e facilitando a fiscalização por parte dos órgãos trabalhistas. Em caso de resultado positivo, a empresa deve providenciar uma avaliação clínica do motorista para verificar a possibilidade de dependência química. E agora é hora da gente falar dos Jogos de Paris no nosso Momento Olímpico. E quem traz as informações é o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal das 18h30 e hoje o Brasil disputa classificação para as finais do surf e não tivemos um bom desempenho no masculino, infelizmente, não é, Fernando?
Exatamente. Boa noite para você e a todos que nos assistem. O Gabriel Medina era um dos favoritos para mais uma medalha de ouro para o Brasil. Ele disputou contra o australiano Jack Robinson. Medina conseguiu apenas uma onda e pontuou 6,33, enquanto Robinson fez 12,33 pontos e avançou para a final. O brasileiro ainda vai disputar o terceiro lugar hoje e nos dá a esperança de pelo menos uma medalha de bronze. Já no feminino, a Tatiana enfrenta a costarriquenha Brisa Hennessy daqui a pouco às 19h18. E também a esperança de medalha para o Brasil. Verdade, né, Fernando? Vamos torcer então para que eles conquistem aí o que for possível, pelo menos o bronze, no caso do Medina. E agora vamos falar então sobre as meninas do futebol olímpico. O Brasil não gostou nada, né, da punição para a rainha Marta. Conta pra gente como é que tá essa história. Nem a seleção e nem os torcedores concordaram com a decisão. A camisa 10 do Brasil foi expulsa contra a Espanha após perder o tempo da bola e quase acertar um chute na cabeça da lateral Olga Carmona. A princípio, Marta deveria ficar suspensa na partida contra a França, mas a comissão disciplinar da FIFA decidiu punir a jogadora por 2 jogos. Vamos ver. O Brasil protocolou na manhã desta segunda-feira, perante o Tribunal Arbitral do Esporte, um recurso contra a decisão imposta pela Comissão Disciplinar da FIFA, que suspendeu Marta por 2 partidas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Em comunicado, a Confederação Brasileira de Futebol informou que pede a desclassificação da punição de suspensão para atleta por conduta antidesportiva. A CBF destacou que recorreu ao TAS após se esgotarem todos os recursos disciplinares na FIFA e espera contar com Marta no jogo contra a Espanha nesta terça-feira. De acordo com a defesa, a falta não foi intencional, ocorreu sem um emprego de violência e nem mesmo causou quaisquer danos à atleta adversária, que permaneceu na partida normalmente. A camisa 10 da seleção brasileira foi expulsa na derrota por 2-0 para a mesma Espanha, na fase de grupos do torneio olímpico, por conta de uma entrada dura sobre a jogadora Olga Carmona. Depois de cumprir suspensão automática na vitória do Brasil sobre a França por 1-0 nas quartas de final, a CBF foi informada de que a jogadora recebeu um gancho de 2 jogos, o que a deixaria de fora do duelo de semifinal contra as espanholas. Bom, vamos então para a melhor notícia do dia, Fernando. Hoje, a Rebeca Andrade fez história na ginástica artística e garantiu o ouro para o Brasil, não é mesmo? Com certeza, a Rebeca Andrade deu um show e fez uma apresentação impecável e conquistou a tão sonhada medalha de ouro. E a ginasta é a maior medalhista olímpica do Brasil. Uma despedida em grande estilo. A brasileira Rebeca Andrade conquistou nesta segunda-feira a medalha de ouro no solo da ginástica artística dos Jogos Olímpicos de Paris. Ela teve nota de 14,166 e superou na final as americanas Simone Biles, que ficou com a prata, e Jordan Chiles, bronze. A performance da paulista levantou a Arena Bercy pela precisão e graciosidade ao som de Beyoncé e Anitta. Esta é a primeira vez que uma mulher brasileira vai ao pódio olímpico no solo. Já a apresentação de Simone Biles, de altíssimo grau de dificuldade, teve falhas importantes. A americana pisou 2 vezes fora do tablado. As falhas geraram um desconto de 0,6 e foram determinantes para a nota de 14,133. Com a vitória, Rebeca somou sua 4ª medalha em Paris, depois das pratas no salto sobre a mesa e no individual geral e do bronze por equipes. Foi também a 6ª medalha olímpica da atleta do Flamengo, que agora passa a ser a maior medalhista olímpica do Brasil, à frente de Robert Scheidt e Torben Grael, com 5 cada. A multimedalhista ficou ainda na 4ª colocação da trave, aparelho no qual a estreante Júlia Soares obteve o 7º lugar. Até então, o melhor resultado era um 5º lugar, conquistado pela própria Rebeca em Tóquio 2020 e por Daiane dos Santos em 2004. No Japão, a atleta do Flamengo já havia conquistado 2 medalhas, ouro no salto e prata no individual geral. Mais cedo eu estive lá no ginásio Bonifácio Cardoso, em Guarulhos, onde começou a trajetória da Rebeca Andrade. E eu conversei com a sua primeira treinadora. Vamos conferir. Para contar mais sobre toda a trajetória da Rebeca, eu estou aqui com a Mônica dos Anjos, ela que foi a primeira treinadora da Rebeca Andrade aqui no ginásio Bonifácio Cardoso.
Boa tarde, Mônica, tudo bem? E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: o que representa essa medalha de ouro da Rebeca para você, que foi a primeira treinadora dela? Boa tarde. Essa medalha representa muito, porque foi muitos sonhos, muito treinamento, muita dedicação, né? E é uma maravilha ver uma ginasta brasileira ganhando, né? Ganhando da BIOS, ganhando uma medalha de ouro, uma ginasta que eu vi crescer aqui no ginásio. Que eu lembro do primeiro dia que ela pisou nesse ginásio. Com certeza um sentimento de dever cumprido, não é mesmo? Ah, com certeza. Eu vejo aquela trajetória toda dela, né, de cirurgias, a família, a mãe apoiou muito para ela retornar. Então, é toda uma trajetória de muito esforço. E hoje ela está lá, brilhando entre as melhores. E hoje é a melhor atleta do Brasil, né, a maior medalhista. Exatamente. E a gente percebe aqui, eu percebi que temos bastante meninas aqui e eu não sabia que a procura pela ginástica artística era tão alta como vemos aqui. Em média, por ano, quantas vagas para ginástica artística são abertas aqui no ginásio? Então, a gente tem a oficina, né, que a Prefeitura de Guarulhos faz, que é semestral. Esse semestre a gente abriu 425 vagas. Então, depende muito do período, né, porque tem meninas que vêm nessa oficina e acabam ficando, porque são selecionadas, a gente percebe que elas têm um talento, alguma coisa a mais, como quando eu vi a Rebeca a primeira vez, e aí a gente puxa ela para uma outra turma de treinamento. Tá certo. E você lembra como que era a Rebeca nos primeiros dias dela? O que você lembra da Rebeca aqui no ginásio? Então, o primeiro dia que ela chegou, a tia trabalhava aqui no ginásio e me chamou e falou: olha, eu trouxe minha sobrinha para você fazer um teste, ver se ela leva jeito. Eu acho que ela leva jeito. Primeiro dia que eu bati o olho nela, eu vi aquele corpo todo musculoso e já fiquei encantada. Peguei na mãozinha dela e falei assim: acho que aqui chegou, caiu a futura Daiane dos Santos, né? E assim, no começo ela era bem espoleta, ela via as outras meninas das outras equipes pré-infantil treinando, fazendo série de solo, ela queria imitar, então eu tinha que ficar toda hora chamando: Rebeca, vem pro treino, né? Volta pra fila. Então ela já sonhava, já via a coreografia e queria imitar a coreografia de solo. Parabéns aí para a treinadora, com certeza ela também tem parte nesse ouro, né, Fernando? E por falar em ouro e medalha, como está o quadro de medalhas agora atualizado, Fernando? Vamos atualizar aí o quadro de medalhas. Em primeiro lugar aparece a China com 21 medalhas de ouro, 18 de prata e 14 de bronze, totalizando 53 medalhas para o chinês. Na sequência vem os Estados Unidos. Por ter menos ouros que a China, os estadunidenses aparecem na segunda colocação, mesmo tendo mais medalhas no total. São 20 medalhas de ouro, 30 de prata e 28 de bronze, totalizando 78 medalhas para os americanos. Em terceiro vem a Austrália com 13 de ouro, 11 de prata e 8 de bronze, total de 32 medalhas. Em quarto vem os donos da casa, os franceses, com 12 medalhas de ouro, 15 de prata e 18 de bronze, totalizando 45 medalhas. E o Reino Unido fecha o top 5 com 12 medalhas de ouro, 13 de prata e 17 de bronze, totalizando 42 medalhas para os britânicos. E o nosso Brasil subiu para 17º. São 2 medalhas de ouro, 4 de prata e 5 de bronze, totalizando aí 11 medalhas brasileiras. Legal, Fernando. Vamos torcer para mais medalhas ainda hoje e amanhã, quem sabe, não é mesmo? Exatamente, estamos na torcida por mais medalhas brasileiras. Muito obrigado, Fernando. E amanhã você volta com todas as notícias dos Jogos de Paris, combinado? Combinado, amanhã eu estou de volta. Grande abraço. Grande abraço. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Convido agora para ficar com o SOS da Fé. Ótima noite e até amanhã.